Jeremias não foi apenas um profeta, ele foi um homem esmagado pela própria missão que recebeu de Deus. Enquanto muitos acreditam que o chamado divino sempre vem com honra, glória e milagres, Jeremias descobriu o oposto: rejeição, humilhação e tortura. Ele foi odiado por dizer a verdade, perseguido por obedecer e jogado numa cisterna por não ceder. E mesmo assim, permaneceu fiel até o fim. Jeremias nasceu em Anatote, uma pequena cidade da tribo de Benjamim, e desde o ventre materno já carregava um destino profético. Diferente de outros líderes que se apresentavam voluntariamente ao serviço de Deus, Jeremias foi chamado sem escolha, ainda antes de vir ao mundo. O próprio Deus declarou: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta." Jeremias 1:5. Esse chamado precoce revela uma eleição divina irresistível, onde o profeta não tem espaço para negociação, apenas obediência. Na época em que Jeremias foi escolhido, Judá vivia sob tensão. A idolatria havia se infiltrado no coração do povo, e a aliança com Deus estava sendo desprezada. Havia crises políticas constantes e uma sucessão de reis que pouco se importavam com a justiça e a lei do Senhor. No meio desse cenário instável, um jovem tímido e cheio de inseguranças é levantado para ser a voz do próprio Deus. Jeremias, no entanto, não se considerava capaz de tal tarefa. Sua primeira reação ao chamado foi de puro temor. "Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque ainda sou um menino." Jeremias 1,6. Jeremias não era orador, não tinha status nem influência. Tudo o que possuía era uma profunda sensação de inadequação. Mesmo assim, Deus não revogou o chamado. Ao contrário, respondeu com firmeza e consolo: "Não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar." Jeremias 1:7-8. O medo humano foi substituído por uma promessa divina de presença constante. Deus não apenas o enviaria, ele o acompanharia. A consagração de Jeremias foi selada com um gesto simbólico. Deus estendeu a mão e tocou seus lábios, dizendo: "Eis que ponho as minhas palavras na tua boca." Jeremias 1:9. Aquela não era mais apenas uma missão, mas uma fusão entre a voz do homem e a vontade de Deus. A partir dali, Jeremias falaria palavras que cortariam como espadas, incomodariam reis e sacudiriam a consciência de uma nação inteira. Um chamado tão alto, porém, viria acompanhado de dor, solidão e rejeição. Com a missão selada, Jeremias passou a compreender que sua vida jamais seria comum. Deus o advertiu de que ele enfrentaria oposição dura, mas também prometeu: "Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão." Jeremias 1:21. Essa advertência não era uma sugestão de perigo, era uma certeza de sofrimento. O jovem profeta seria odiado por falar a verdade, caluniado por desafiar o sistema, agredido por desobedecer à lógica religiosa da época. Ele não seria apenas porta-voz de Deus, seria também um espelho da dor divina diante da rebeldia de seu povo. Ainda jovem, Jeremias viu o rei Josias tentar promover uma reforma religiosa, mas mesmo com os esforços do rei, o coração do povo permanecia corrompido. Era um arrependimento superficial, uma fé mecânica. Jeremias percebeu que sua missão não seria inspirar aplausos, mas denunciar pecados escondidos. A mensagem que Deus lhe confiou era impopular, pesada e confrontadora. O profeta não anunciava prosperidade nem vitória. Anunciava destruição, exílio e arrependimento. O peso do chamado moldou o caráter de Jeremias. Ele não poderia mais ser um jovem comum. Foi separado para ser um homem de lágrimas,
um mensageiro solitário entre um povo que rejeitava a verdade. E mesmo sem saber o que viria, ele começou a caminhar, um passo de cada vez, rumo à missão que o tornaria uma das figuras mais trágicas e poderosas de toda a Bíblia. Se você valoriza conteúdos como este, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. De onde vocês estão assistindo esse vídeo? Sua participação fortalece nossa comunidade e ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Com a missão agora em pleno curso, Jeremias passou a proclamar palavras que confrontavam toda a estrutura religiosa e social de Judá. Ele não se dirigia apenas ao povo simples, mas também aos sacerdotes, profetas e reis, todos cúmplices da decadência espiritual que tomava conta da nação. Seus sermões eram como marteladas num muro já trincado. Ele falava sobre idolatria, corrupção, hipocrisia religiosa e o abandono do Deus verdadeiro. E quanto mais ele falava, mais rejeição encontrava. Jeremias era o eco divino em uma terra que preferia o silêncio. A idolatria havia se tornado uma praga entre o povo. Imagens de madeira e pedra ocupavam os altares, enquanto o Deus de Israel era deixado de lado. Os próprios sacerdotes incentivavam práticas pagãs, e os profetas mentirosos ofereciam palavras doces que agradavam os ouvidos. Jeremias, porém, declarava com firmeza: porque o meu povo cometeu dois males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2:13. Era como se o povo tivesse trocado um rio por um buraco seco no chão. A reação do povo a essas advertências era de escárnio e desprezo. Jeremias não era celebrado como um profeta de Deus, mas acusado de semear o medo e a discórdia. Ele se tornou persona non grata nas praças, nas portas do templo e nos corredores do poder. Mesmo assim, sua voz não silenciava. Ele sabia que não era mensageiro de si mesmo, mas do Altíssimo. E mesmo sabendo que suas palavras não seriam aceitas, continuava a falar com fidelidade implacável. Sua denúncia não era apenas moral ou religiosa, era também política. Jeremias acusava os reis de Judá de alianças insensatas, de confiança em exércitos humanos e de negligência com os pobres e oprimidos. Tudo isso fazia parte do desvio espiritual da nação. Enquanto o povo buscava segurança em Egito e Assíria, Jeremias clamava: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17:5. A verdadeira proteção não estava nas armas, mas na fidelidade à aliança com Deus. A cada sermão, o isolamento de Jeremias aumentava. Sua vida se tornava um fardo. Muitos queriam vê-lo morto. Ele andava pelas ruas como um estranho entre os seus. Os falsos profetas ganhavam prestígio, enquanto ele era visto como um traidor da pátria. A ironia cruel é que Jeremias, ao denunciar o pecado do povo, era acusado de ser inimigo da nação, como se alertar sobre a destruição fosse o mesmo que desejá-la. E mesmo assim, ele não parava. Por trás de suas palavras duras, havia um clamor por arrependimento. Jeremias não anunciava o juízo com prazer, mas com dor. Suas lágrimas eram reais. Ele via além das fachadas e dos rituais. Via um povo caminhando para o abismo, ignorando a única voz que ainda apontava para a salvação. Cada profecia era uma súplica, cada denúncia um apelo, cada advertência uma esperança de mudança. Mas a mudança não veio. A nação continuava descendo os degraus da rebelião, e o profeta, com os olhos inchados e o coração apertado, sabia que o pior ainda estava por vir. Mesmo assim, ele se preparava para enfrentar não apenas o desprezo, mas também a violência. Porque aquele que carrega a verdade como missão precisa estar pronto para sofrer por ela. À medida que a voz de Jeremias se tornava mais incisiva, os opositores começaram a agir com mais agressividade. Entre eles estava Passur,
um sacerdote influente e zeloso defensor da estrutura religiosa vigente. Para ele, Jeremias não era um profeta, mas um agitador que ameaçava a estabilidade do templo e da liderança espiritual de Judá. Quando Jeremias anunciou uma profecia sobre a destruição do templo, algo inconcebível aos olhos do povo, Passur viu nisso a gota d'água e decidiu calar a voz do profeta à força. Jeremias foi capturado e açoitado. Os açoites não eram apenas punição física, eram humilhação pública, mas isso não foi tudo. Passur ordenou que ele fosse trancado em um cepo, um instrumento de tortura que forçava o corpo a se manter em uma posição desconfortável e dolorosa, travando os membros e expondo o sofrimento à vista de todos. Esse cepo foi colocado justamente na porta superior de Benjamim, um dos acessos mais movimentados do templo, para que todos vissem o profeta ali, esmagado e humilhado. A imagem de Jeremias preso ao cepo, com o corpo dolorido e os olhos cheios de tristeza, se tornou símbolo do que acontece quando a verdade confronta o poder. A intenção era clara: ridicularizá-lo, desmoralizá-lo e sufocar sua mensagem. Durante toda aquela noite, ele permaneceu ali, sem socorro, exposto ao desprezo da multidão e à frieza da madrugada. Mas mesmo em meio à dor, sua fé não cedeu. Jeremias sabia quem o havia chamado. Sabia que aquela tortura era apenas mais um capítulo de sua fidelidade. No dia seguinte, quando Passur mandou soltá-lo, o que se esperava era um homem quebrado, calado e disposto a se retratar. Mas Jeremias surpreendeu. Ele não só não recuou, como também profetizou contra o próprio Passur. Disse que o nome dele seria mudado para Magor-Missabibê, terror por todos os lados, e anunciou que ele e sua família seriam levados cativos à Babilônia, onde morreriam como castigo por sua rebelião contra Deus. Não havia temor humano em sua boca, apenas o peso da palavra profética. Essa resposta de Jeremias revela algo profundo. A verdade que vem de Deus não se intimida diante das algemas ou da dor. Ele havia sido açoitado e exposto, mas sua mensagem permanecia inabalável. A tortura não silenciou sua fé, apenas fortaleceu sua convicção. Ele não estava a serviço da religião oficial, mas do Senhor dos Exércitos. E mesmo que os sacerdotes e príncipes se levantassem contra ele, sua fidelidade estava acima da aprovação dos homens. A perseguição a Jeremias se intensificava. O povo o via com desconfiança. Os líderes religiosos o odiavam. Mas ele continuava. Suas mensagens se tornavam cada vez mais duras porque o tempo estava se esgotando. E mesmo diante da tortura e da vergonha, Jeremias não renegava sua missão. Ele sabia que cada ferida era um selo de autenticidade. Cada noite no cepo era uma lembrança de que o céu ainda falava com a terra. Essa fase marcou o início de uma escalada brutal de sofrimento. Jeremias seria ferido não apenas no corpo, mas também na alma. Mas ainda assim, ele não voltaria atrás, porque o preço da verdade é alto, mas o preço da omissão é maior ainda. Com o passar do tempo, Jeremias se tornava cada vez mais perigoso aos olhos dos líderes de Judá. Ele não só profetizava contra a idolatria, mas também contra os próprios príncipes e reis, expondo seus pecados e alertando sobre o juízo iminente. A destruição de Jerusalém não era mais uma possibilidade, era uma certeza nas palavras do profeta. Isso fez com que os governantes o enxergassem como uma ameaça direta à estabilidade e à moral da nação. E dessa vez, não queriam apenas silenciá-lo, queriam matá-lo. Os príncipes de Judá foram até o rei Zedequias, um monarca fraco e dividido, e exigiram que Jeremias fosse entregue a eles. Alegaram que ele desmoralizava os soldados e enfraquecia o ânimo do povo com suas profecias pessimistas. Zedequias, mesmo sabendo da veracidade das palavras do profeta, cedeu à pressão.
E assim, Jeremias foi lançado em uma cisterna profunda, localizada no pátio da prisão, pertencente ao príncipe Malquias. Era um poço antigo, seco de água, mas cheio de lama espessa. Ali, o profeta afundou até a cintura, sem possibilidade de se mover. Aquela cisterna era mais do que um cárcere, era uma sentença de morte lenta. O ambiente era escuro, úmido e sem ar. A lama fria grudava no corpo de Jeremias, drenando suas forças. Não havia comida, não havia socorro, não havia esperança visível. O plano era deixá-lo morrer ali, escondido dos olhos do povo, sem sangue derramado, mas com a alma esmagada. Foi uma tentativa covarde de assassinato por sufocamento e abandono. Mas mesmo naquele abismo, Deus estava observando. A salvação veio de forma inesperada. Um homem estrangeiro, eunuco etíope chamado Ebed-Meleque, que servia na corte do rei, ficou sabendo do ocorrido. Com coragem e temor a Deus, ele se aproximou do rei e denunciou a injustiça cometida contra Jeremias. Zedequias, talvez movido pela consciência ou pelo medo, autorizou o resgate. Ebed-Meleque não perdeu tempo. Juntou homens, improvisou cordas com trapos e desceu até a cisterna para salvar o profeta. Com cuidado, Jeremias foi içado da lama. Seu corpo estava fraco, sujo, quase sem vida, mas ainda respirava. E com o resgate, a mensagem de Deus ganhava novo fôlego. Aquele ato de coragem de um estrangeiro tornou-se símbolo de que a fidelidade de Deus não falha, mesmo nos momentos mais desesperadores. Ebed-Meleque foi posteriormente recompensado com uma promessa de proteção divina, mostrando que Deus não ignora aqueles que defendem seus servos. Jeremias, porém, não foi libertado por completo. Após o resgate, ele foi mantido sob custódia no pátio da prisão. Embora em condições melhores do que na cisterna, ainda era um cativo. Mesmo assim, sua voz não se calou. A lama não havia engolido sua fé. As trevas do poço não haviam apagado a luz da sua missão. Ele continuava a profetizar, com o corpo marcado pela dor e o espírito sustentado pela esperança. O episódio da cisterna revelou ao mundo que há lugares onde os homens abandonam os profetas, mas Deus nunca os abandona. A fidelidade de Jeremias começava a brilhar como ouro provado no fogo, mas enquanto o profeta resistia ao abandono, o povo de Judá seguia cada vez mais determinado a não ouvir a voz de Deus. Mesmo após ter sido salvo da morte certa na cisterna, Jeremias não encontrou descanso. Sua mensagem continuava a incomodar os poderosos. Os príncipes de Judá, enfurecidos por sua insistência em profetizar contra a cidade, não viam em Jeremias um profeta, viam um traidor. Para eles, suas palavras não passavam de sabotagem espiritual, minando a moral do povo diante da ameaça crescente da Babilônia. O rei Zedequias, fraco e dividido, oscilava entre o temor dos homens e o respeito pelas palavras do profeta. Os dias se tornavam mais sombrios. O cerco de Nabucodonosor contra Jerusalém estava prestes a se fechar. E enquanto o povo aguardava um milagre, Jeremias continuava afirmando que Deus havia decretado o juízo. Segundo suas palavras, a única chance de sobrevivência era render-se ao exército da Babilônia. Essa proposta, aos olhos dos príncipes, era escandalosa. Soava como traição à pátria. Mas Jeremias não falava com base na lógica política, e sim no discernimento espiritual. Ele sabia que a mão de Deus estava por trás daquele juízo. O rei Zedequias, pressionado por todos os lados, mandava chamar Jeremias em segredo. Ele o temia, mas não tinha coragem de segui-lo. Em uma dessas conversas, Jeremias revelou que, se Zedequias se rendesse, sua vida seria poupada e a cidade não seria queimada.
Mas, se resistisse, veria Jerusalém em chamas e seus próprios filhos mortos diante dos seus olhos. Mesmo assim, o rei hesitou. E, como profetizado, a desobediência conduziu a cidade à tragédia. A Babilônia não veio como mera ameaça, veio como juízo divino. Os exércitos babilônicos sitiaram Jerusalém, quebraram seus muros, destruíram suas torres e incendiaram suas casas. O templo, símbolo máximo da presença de Deus, foi reduzido a cinzas. A glória que uma vez habitou entre os querubins desapareceu no fogo do castigo. Jeremias, do pátio da prisão, assistiu ao cumprimento exato de cada palavra que havia profetizado ao longo dos anos. Nada havia sido em vão. O povo que zombara agora chorava. Aqueles que diziam Deus jamais permitiria a destruição de sua cidade, agora corriam desesperados pelas ruas queimadas. Os falsos profetas, que prometiam paz e prosperidade, desapareceram. Restou apenas Jeremias, o profeta que ninguém quis ouvir, mas que sempre falou a verdade. A fidelidade de Jeremias não impediu a queda da cidade, mas preservou sua integridade diante de Deus. Mesmo diante da tragédia, Jeremias não se exaltava, ele não se alegrou por ter tido razão. Ao contrário, suas lágrimas se multiplicaram. A destruição de Jerusalém foi para ele uma ferida pessoal. A cidade caída era como uma mãe morta nos braços de um filho que grita por socorro. Sua dor não era teórica, era visceral. Ele havia se doado por aquela nação e agora caminhava entre os escombros, sentindo o gosto amargo da rejeição e do lamento. Jerusalém havia caído. O templo havia sido destruído. O povo levado cativo. E entre as ruínas permanecia um homem. Jeremias, com os olhos cheios de lágrimas e o coração ainda queimando com a palavra de Deus. Ele sabia que aquele não era o fim da história, mas seria necessário descer ainda mais para que o povo aprendesse a olhar para cima. Com Jerusalém em ruínas e o templo reduzido a cinzas, Jeremias canalizou sua dor de maneira singular, escrevendo. Nascia ali o Livro das Lamentações, um dos registros mais comoventes de toda a Bíblia. Não se tratava apenas de um relato histórico da queda da cidade, mas de um grito poético e sagrado de um homem que viu sua nação ser despedaçada diante dos próprios olhos. Cada versículo é uma ferida aberta, cada linha uma lágrima vertida. A pena de Jeremias mergulhou na própria alma para registrar o lamento de um povo abandonado. A estrutura do livro revela ordem em meio ao caos. Ele foi escrito em forma de acróstico, com cada verso iniciado por uma letra do alfabeto hebraico, como se Jeremias tentasse, com disciplina literária, organizar o horror. No primeiro capítulo, ele descreve a cidade como uma viúva solitária, abandonada pelos seus amantes. Como está sentada solitária a cidade que era cheia de gente, tornou-se como viúva. Lamentações 1, versículo 1. O brilho de Jerusalém havia se apagado, e tudo o que restava era silêncio e poeira. A dor de Jeremias era tanto coletiva quanto pessoal. Ele chorava pelo povo, pelos inocentes massacrados, pelos idosos mortos de fome, pelas crianças sem consolo. Mas também chorava por sua missão, por ter alertado e não ter sido ouvido. Seus versos mostram um homem dilacerado entre a justiça de Deus e a compaixão pelo povo. O Senhor se tornou como inimigo, devorou a Israel, destruiu todos os seus palácios. Lamentações 2:5. Ele sabia que a destruição era justa, mas isso não aliviava a dor de vê-la acontecer. As lamentações também carregam confissão. Jeremias não culpa Deus. Ele reconhece o pecado de Judá. Pecaram os profetas e os sacerdotes na cidade santa. Lamentações 4:13. O profeta entendia que tudo aquilo era consequência da desobediência, da idolatria e da teimosia do povo. E ainda assim, mesmo entendendo a justiça do castigo, ele implorava por misericórdia.
A relação entre dor e fé, juízo e graça, transbordava de cada página, formando um dos retratos mais humanos do sofrimento na Escritura. No meio da escuridão, um raio de luz surge. Jeremias escreve: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:22-23. Essas palavras, em contraste com o cenário de destruição, mostram que mesmo entre as cinzas, a esperança ainda pulsa. Deus não abandonou completamente seu povo. A disciplina era severa, mas não eterna. A ferida era profunda, mas não incurável. O livro termina sem uma solução definitiva. Não há uma conclusão triunfante. As lamentações terminam com um clamor. Rejeitar-nos-ias tu totalmente, Senhor? Perpetuamente te enfurecerias contra nós? Lamentações 5:22. O profeta não fecha as cortinas. Ele deixa o povo com uma pergunta, uma súplica por restauração. É o retrato de um relacionamento quebrado, mas ainda carregado de esperança, onde a dor abre caminho para a redenção. Jeremias, com sua pena encharcada de lágrimas, nos dá mais do que um lamento. Ele nos oferece um retrato da alma humana diante do juízo divino. Uma alma que sangra, mas não desiste de crer. E no eco dessas palavras, o profeta ainda guarda algo mais a dizer, pois mesmo após a queda, a rebelião continuava em outros corações. Com Jerusalém destruída, o templo em ruínas e a população, em sua maioria, levada cativa para a Babilônia, restava em Judá apenas um pequeno grupo de sobreviventes. Esses remanescentes, em vez de se humilharem diante de Deus e buscarem orientação por meio de Jeremias, decidiram seguir seus próprios planos. Dominados pelo medo da Babilônia, optaram por fugir para o Egito em busca de segurança. Mas Deus já havia advertido, por meio do próprio profeta, que aquele não era o caminho da salvação, mas da destruição. Jeremias, sempre fiel à voz do Altíssimo, transmitiu com clareza a vontade divina. Não vá para o Egito. Deus lhes havia dado uma nova chance de permanecer na terra, mesmo após a destruição, sob a promessa de proteção. Mas se partissem para o Egito, trariam sobre si o juízo que tanto temiam. O profeta clamava, implorava, advertia. Mas o povo, endurecido e desconfiado, passou a ver Jeremias não mais como profeta, mas como inimigo. Alguns o acusaram de estar conspirando com os babilônios. A rebelião alcançou seu ápice quando, ignorando completamente as palavras do Senhor, os líderes sequestraram Jeremias e o levaram à força para o Egito. Lá, ele foi obrigado a viver entre os mesmos que haviam rejeitado sua mensagem durante todos os anos anteriores. Era o auge da desobediência. Fugir para a terra que Deus havia libertado seus antepassados séculos antes, e agora buscar refúgio sob os ídolos do Egito, como se ali pudessem escapar da mão do Senhor. Mesmo em território estrangeiro, Jeremias não se calou. A palavra de Deus não estava limitada por fronteiras. Ele continuou a proclamar juízo, agora sobre o Egito e sobre os judeus que haviam se refugiado ali. Em uma de suas últimas mensagens, Jeremias declarou que Faraó Hofra, o rei do Egito, seria entregue nas mãos dos seus inimigos, assim como Zedequias havia sido entregue a Nabucodonosor. A promessa de segurança no Egito era uma ilusão, e logo se transformaria em um pesadelo. O povo, no entanto, seguiu rejeitando. Jeremias agora era uma figura solitária em terra estrangeira, preso entre aqueles que não aceitavam sua autoridade espiritual. Mesmo assim, ele não arredou o pé. Continuou falando, escrevendo, denunciando e proclamando o juízo de Deus. Sua lealdade ao chamado profético era inquebrável. Até o fim, manteve a integridade da missão. Um homem cercado de desobediência,
mas que se recusava a apagar a luz que carregava. Os registros bíblicos não detalham com precisão o que aconteceu com Jeremias após essa fase no Egito. Mas algumas tradições judaicas e cristãs afirmam que ele teria sido apedrejado até a morte por seus próprios compatriotas, aqueles que ele havia tentado salvar por toda a vida. Se verdadeiro ou não, o suposto martírio apenas reforça a lógica que permeia toda a sua trajetória. O profeta foi rejeitado por dizer a verdade, ferido por amar o povo e morto por permanecer fiel ao Deus que o chamou. Ali, no Egito, longe de Jerusalém, Jeremias ainda era a voz de Deus entre os homens. Mesmo diante do silêncio do arrependimento, ele continuava proclamando. E sua história, marcada por lágrimas e perseguições, ainda não havia alcançado seu eco mais duradouro, pois as consequências de sua fidelidade ultrapassariam os limites do tempo e chegariam até as gerações futuras. Com Jeremias exilado no Egito, longe da terra que tanto amava e da cidade que tentou salvar, seu ministério entrou na fase final, marcada por silêncio histórico e incerteza sobre seu destino. A Bíblia, em seus livros canônicos, não relata como foi a morte do profeta. Ele simplesmente desaparece das narrativas, como uma vela que se apaga devagar, ainda que sua luz jamais tenha deixado de brilhar. No entanto, tradições judaicas e relatos antigos sustentam que Jeremias teria sido apedrejado até a morte por judeus rebeldes no Egito, indignados com suas contínuas advertências. Essa possibilidade está em plena consonância com sua trajetória. Jeremias viveu uma vida de fidelidade sem recompensa humana, de obediência sem reconhecimento, de verdade proclamada em meio à zombaria. E se de fato morreu como mártir, foi apenas o selo final de uma história marcada por sacrifício. Ele nunca buscou glória. Sua preocupação não era com a própria segurança, mas com a honra do nome de Deus. E se sua morte veio pelas mãos de seus próprios compatriotas, isso só confirma o peso que carrega quem ousa falar em nome do Senhor num tempo de trevas. A ausência de um final claro, no entanto, faz com que o legado de Jeremias se torne ainda mais impactante. Ele não é lembrado por grandes milagres, vitórias ou sucessos visíveis. É lembrado por sua voz firme em meio ao caos, por seu choro sincero diante do pecado, por sua fidelidade inabalável mesmo diante da rejeição contínua. Sua missão não era popular, era profética. Ele não foi chamado para agradar o povo, mas para alertá-lo, mesmo que isso lhe custasse tudo. Ao longo da história, Jeremias foi reconhecido como o profeta das lágrimas. E suas lágrimas, diferentes daquelas que brotam da fraqueza, eram expressões profundas de um coração que sentia o peso da palavra de Deus e da dor de um povo rebelde. Ele não era insensível nem frio. Cada mensagem dura que ele entregava vinha acompanhada de um sofrimento íntimo. Ele sentia a dor divina, não apenas como mensageiro, mas como participante do coração de Deus. Com o tempo, as palavras de Jeremias foram copiadas, preservadas e lidas por novas gerações. Seus rolos sobreviveram ao tempo e suas advertências se tornaram base para a compreensão do juízo e da misericórdia divina. Seus textos impactaram reis, sacerdotes e até mesmo outros profetas. Sua influência ultrapassou a destruição de Jerusalém, atravessou o exílio e alcançou até os tempos do Novo Testamento, quando suas palavras ainda ecoavam como lembretes da justiça de Deus. Jesus, séculos depois, seria comparado a Jeremias por alguns. Uns dizem que tu és Jeremias. Mateus 16:14. Isso não é coincidência. O povo via em Cristo a mesma firmeza, a mesma rejeição e o mesmo choro sobre Jerusalém. Ambos denunciaram o pecado com lágrimas, ambos enfrentaram as autoridades com coragem, ambos foram incompreendidos pelos seus. Jeremias, assim, se tornou uma sombra profética daquele que viria a ser o próprio Verbo encarnado,
E ainda hoje, quando olhamos para sua vida, encontramos mais do que dor. Encontramos o modelo de alguém que seguiu até o fim, mesmo sem saber se haveria alívio. Um homem que falou quando ninguém queria ouvir, que sofreu sem desistir, que chorou, mas nunca recuou. E esse eco de fidelidade silenciosa prepara o solo para o último capítulo de sua missão. Com o fim de sua trajetória terreno envolto em sombras, o que restou de Jeremias foi a palavra. E que palavra! Seus escritos resistiram ao tempo, atravessaram impérios e continuam a moldar corações até hoje. O profeta que ninguém quis ouvir em sua época tornou-se referência eterna para gerações que vieram depois. Seu livro não é apenas uma coleção de mensagens antigas, mas um grito ainda vivo, pulsando com a urgência da verdade divina. Jeremias não foi esquecido. Ele foi selado na eternidade como um dos maiores mensageiros de Deus. Enquanto muitos profetas foram reconhecidos e honrados em vida, Jeremias teve que suportar o peso da rejeição, da tortura, do cárcere e da solidão. No entanto, foi justamente sua fidelidade no sofrimento que deu valor eterno à sua mensagem. Ele não alterou sua pregação para se adequar à multidão. Não suavizou a verdade para conquistar simpatia. Preferiu ser preso a ser aplaudido. Escolheu ser desprezado, mas manter a honra diante de Deus. E é por isso que sua palavra permanece. A força do legado de Jeremias está justamente em sua coragem de ser impopular. Em tempos em que os falsos profetas eram aclamados por pregar em paz, ele insistia na verdade do juízo. Quando todos gritavam por aliança com o Egito, ele sussurrava pela dependência de Deus. Enquanto muitos se calavam por conveniência, ele falava por convicção. E quando a cidade caiu, suas palavras não se tornaram obsoletas, tornaram-se prova viva de que ele realmente ouvira o céu. Ao longo das Escrituras, encontramos ecos das palavras de Jeremias em outros profetas e até no Novo Testamento. Suas imagens, a figueira podre, a cisterna seca, o coração enganoso, o fogo nos ossos, se tornaram figuras recorrentes da pregação profética. Seus lamentos, suas súplicas e sua paixão por Deus serviram de modelo para todos aqueles que seriam chamados a proclamar a verdade em tempos de resistência. Mais do que um homem, Jeremias se tornou uma voz que, mesmo calada pela morte, ainda fala. Uma voz que corta os séculos como lâmina afiada, convidando à reflexão, ao arrependimento e à fidelidade. Uma voz que não busca glória própria, mas aponta para o trono daquele que reina soberano. Sua vida é o retrato de que o verdadeiro profeta não é o que é ouvido com agrado, mas o que fala mesmo quando ninguém escuta. E hoje, ao olharmos para sua história, sentimos o peso da responsabilidade que ele carregou. Jeremias não foi um herói celebrado, foi um servo quebrado, chorando pelos pecados alheios, carregando o fardo de um povo inteiro nos ombros. Mas ali, entre as lágrimas e as profecias, sua voz se tornou uma ponte entre o juízo e a esperança. Um lembrete de que Deus ainda fala e de que, mesmo quando ninguém responde, Ele continua chamando. E assim encerra-se a história do homem que chorava, mas não se calava. O profeta cuja fidelidade não foi medida por recompensas, mas pela permanência da sua palavra. A história termina, mas sua voz ainda ecoa. E para quem estiver disposto a ouvir, há sempre algo novo a aprender com o velho profeta de Judá. A história de Jeremias nos confronta com uma pergunta incômoda. Estamos dispostos a permanecer fiéis, mesmo quando a verdade nos custa tudo? Ele não teve aplausos, não viu frutos imediatos e, ainda assim, nunca deixou de proclamar o que Deus mandava dizer. Enquanto muitos trocam convicções por conveniência, Jeremias nos ensina que a fidelidade silenciosa
pode ser mais poderosa do que 1000 palavras agradáveis. Você já se sentiu rejeitado por fazer o que é certo? Já enfrentou desprezo por se posicionar com verdade? Jeremias esteve nesse lugar e permaneceu. Será que hoje, em nosso mundo tão sedento por aprovação, ainda somos capazes de suportar a cisterna da solidão para mantermos a voz da verdade viva? Talvez você esteja em um momento difícil, sentindo que ninguém te ouve, que suas palavras são ignoradas, que seu coração está cansado de lutar. Se for assim, lembre-se de Jeremias. A fidelidade dele mudou a história, mesmo que ele não tenha visto isso com os próprios olhos. E agora eu te convido, aplique essa mensagem, reflita, compartilhe e nos diga nos comentários qual parte da história de Jeremias mais mexeu com você, de que forma ela se conecta com sua própria caminhada. Se esse vídeo te ensinou algo precioso, clique no like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui você vai continuar descobrindo as histórias mais profundas e impactantes da Bíblia. Aquelas que o mundo esqueceu, mas que o céu jamais ignorou. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre essas poderosas histórias bíblicas e acessar conteúdos exclusivos e antecipados, considere se tornar membro do nosso canal por um valor simbólico. Como membro, você terá acesso a vantagens especiais que vão te ajudar a se aprofundar ainda mais nesse conhecimento divino. O link está na descrição. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.